Eu, por ser jovem, né, eu tenho costumes de jovens. Um dos meus costumes é assistir filmes. Então, sempre quando eu levo mensagens, eu faço algumas referências relacionadas aos filmes que eu assisto. Os mais jovens, que já foram crianças, nessa época, vão lembrar. E tem um filme infantil, que é o filme do Kung Fu Panda, onde o objetivo do filme é escolher um guerreiro e preparar o guerreiro para que ele pudesse receber um pergaminho especial. Nessa preparação, além de preparar o guerreiro, é preparado todo um ritual, é feita uma festa, e existe o tal do pergaminho cheio de pompa, cheio de brilho, um pergaminho sagrado que seria entregue ao guerreiro que fosse escolhido. O interessante é que quando há essa escolha, existe a festa, é feito o ritual, o pergaminho belíssimo é entregue nas mãos do guerreiro, e quando ele abre, o que é que tem dentro? Nada. É triste saber que ainda hoje existem igrejas que, como esse pergaminho, são cheias de rituais, são cheias de religião, são cheias de boa música, cheias de boa pregação, são cheias de tudo, mas se são vazias. São vazias porque da porta para fora, os crentes, aqueles que assumiram a identidade de cristãos, que assumiram a identidade de igreja, como assim Jesus vai dizer, igreja, a palavra lá traduzida do grego, é o quê? É o ajuntamento de pessoas separadas para Cristo. E é triste saber que igrejas estão lotadas de pessoas que nada mais são do que recipientes vazios. Eu pensando nisso, junto com a minha igreja, a gente esteve estudando as cartas de João às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, e uma das cartas me chamou mais a atenção, e eu separei para trazer para a gente estudar. Porque esse é um problema que não existe só nas igrejas de hoje. Você vai em qualquer lugar por aí e existem igrejas que estão lotadas, e cada vez mais lotadas. E são igrejas sadias, são igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, mas no fim são igrejas que estão vazias. Vazias porque apresentam nada mais, nada menos de que uma religião que nada mais mostra do que tradição, mas não mostra Jesus Cristo, que é o objetivo da igreja, o objetivo do mundo, o objetivo da criação. Essa igreja que era assim naquela época e que é chamada por Jesus e é exortada por Jesus através de João, também era da mesma forma, é a igreja de Laodiceia. Nós vamos achar esse texto, Apocalipse capítulo 3, os versículos 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Nós vamos ler e em seguida vamos orar. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Vou pedir para quem achar, para me ajudar a saber que todos acharam, fique de pé. Vamos já passar basicamente 2h30 sentados. Então vamos esticar as pernas um pouquinho. Apocalipse capítulo 3, 14 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você nem é frio e nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença, mas dessa vez com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo, nosso grande professor, esteja aqui em nosso meio, para que Ele possa abrir nossas mentes e iluminar os corações, para que a Tua palavra tenha vez para trabalhar. Nós queremos Te pedir, Senhor, que a glória pela Tua palavra seja só Tua, nunca nossa, porque nós sabemos que só o Senhor, através da Tua palavra, tem poder para transformar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Eu quero Te agradecer por essa igreja, por tudo que ela fez por nós quando estávamos aqui, por tudo que ela tem feito em prol do Evangelho, e quero Te pedir que essa mensagem não seja uma exortação, mas seja um ensinamento para que mais na frente não venha a acontecer. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Podem sentar. Eu vou pedir desculpas, o pessoal da minha igreja que está aqui, vão ouvir de novo a mesma história. Já ouviram essa mensagem, vão ver a segunda vez. É bom que aprende, né? Os militares dizem que o segredo do aprendizado é a repetição. Mas para a gente entender o que Jesus quer dizer para a igreja de Laodiceia, nós precisamos nos situarmos no contexto. Laodiceia era uma das cidades da Ásia Menor, da província romana. Era uma cidade que estava sob o poder romano. Era uma cidade conhecida por ser uma cidade comercial e bancária. Lá estavam os maiores bancos da província asiática romana. Laodiceia se encontrava entre Colossos e Hierápolis, e por Laodiceia passava um aqueduto, uma espécie de encanamento que levava as águas termais da região para a cidade. Laodiceia também era conhecida por mais 2 mercados. Era conhecida por ser uma grande fabricante de uma espécie de lã negra, uma lã preta, e era conhecida por suas escolas de medicina, especializadas em ouvidos e olhos. De Laodiceia surgiu, na época, um famoso colírio, chamado de pó frígio, que era usado para combater doenças oculares. Além disso, era uma cidade altamente idólatra ao panteão de deuses romanos. Dentre eles, Zeus, que era um deus grego, mas também do panteão romano, e o deus Baco, o deus da medicina. Essa era a cidade de Laodiceia. Por ser uma cidade bancária, uma cidade comercial, era uma cidade cheia de pompa, cheia de orgulho. A cidade de Laodiceia, no ano 62 após a morte de Cristo, o nascimento de Cristo, ela foi destruída, como as outras cidades da província asiática romana, por um terremoto, e ela se negou a receber a ajuda do governo por se dizer, ou se auto-intitular, autossuficiente. Ela não precisava de ninguém para lhe ajudar. Partindo do pressuposto que a igreja em Laodiceia tinha a mesma atitude, nós vemos Jesus se apresentando para aquela igreja. Uma igreja que era cheia de orgulho, era uma igreja que se achava autossuficiente, uma igreja rica, uma igreja saudável, uma igreja próspera. Mas Jesus vai dizer que era uma igreja vazia. Antes disso, Jesus precisa se apresentar para aquela igreja. Eu sou... Versículo 14, estas são as palavras do Amém. Alguém aqui já aprendeu o que é que significa Amém? Assim seja. Talvez Jesus está se remetendo até Isaías, quando Deus se apresenta como Deus do Amém, nada mais dizendo que o que eu digo, o que eu disser, o que eu já disse, nada vai deixar de ser cumprido. Jesus se apresenta como o Deus verdadeiro, um Deus que fala, promete e cumpre. Talvez ele precisou se apresentar, o texto não é claro, mas nós temos esse pressuposto que ele precisa se apresentar assim para que pudesse ter autoridade para exortar a igreja, para depois o que venha a dizer a igreja entenda como aquela palavra daquele que tem poder, autoridade para falar, porque fala e faz.
Ele se apresenta como Amém, talvez trazendo a memória da igreja de ser aquele que havia prometido a salvação para os pecados e havia cumprido em Jesus na cruz. Ele se apresenta para a igreja como aquele que prometeu a criação da igreja por meio dos apóstolos e que cumpriu. A igreja estava estabelecida. Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Tudo o que promete, cumpre. Tudo o que diz, acontece. Tudo o que fala, vai acontecer. Abri um parêntese, porque me parece que às vezes nós, como igreja, o povo de Deus hoje, nós esquecemos dos atributos que esse Deus tem. Me parece que os crentes de hoje, aqueles que receberam a salvação e colocam um crachazinho da cristandade, se esquecem o Deus a quem adoram, o Deus a quem prestam culto. E da porta para fora, esse Deus não é nada mais, nada menos de qualquer um. O Deus que promete bênçãos, isso eu quero, isso aí é bom para mim. Mas o Deus que promete castigo pelo pecado, esse eu não conheço. Jesus teve necessidade de se apresentar para Laodiceia, porque Laodiceia achava-se autossuficiente, ao ponto de não precisar de ninguém. E ele se apresenta como? Eu sou aquele que é de verdade, que falo e faço acontecer. Escutem a verdade do portador da verdade. Como nas outras 6 cartas, Jesus vai dizer uma frase, tem todas elas. Ele vai olhar para a igreja de Laodiceia e vai dizer: eu conheço as suas obras. Anteriormente, para as outras igrejas, Jesus vai se apresentar como aquele que tem os olhos como fogo, que vê todas as coisas. Para Laodiceia ele vai dizer: eu conheço as suas obras. E é interessante, Jesus como nosso grande professor, o grande mestre, que ele usa os atributos da cidade para tentar explicar o pecado da igreja. É a mesma coisa, talvez, de tentar usar o emprego, a maior fonte de renda que temos aqui, talvez que seja o turismo, para tentar ensinar à igreja alguma verdade. Lembra da história que Laodiceia possuía um aqueduto que trazia as águas termais para a cidade, águas que não eram nem frias e nem quentes, mas eram mornas. Eu vou trazer agora um exemplo para tentar fixar nas nossas mentes. As senhoras mais velhas, as vovós, a minha fazia isso comigo. Quando eu chegava para ela e dizia: vó, estou me sentindo meio mal, vontade de vomitar. A avó corria, ia na cozinha, não dizia nada. Toma, bebe aí. E eu bebia, 30 segundos depois eu botava até o bofo para fora. O que era que ela me dava? As vovós. Quem sabe? Água morna. Jesus está usando o exemplo do aqueduto, das águas termais, das águas mornas, para ensinar uma verdade. Para ensinar uma verdade, dizer que a igreja não era nem fria, nem quente. Não era composta nem de descrentes, nem de crentes fervorosos. Mas era uma igreja religiosa, onde não existia de fato a verdade. Ele vai dizer no versículo 15, eu preferia que vocês fossem frios. Sabe por quê? Porque se vocês fossem todos descrentes, é mais fácil Deus e a igreja tratar com os descrentes. A gente vai e apresenta o plano da salvação, e vocês confessam a fé, e está tudo bem, todo mundo é salvo. Ou eu preferia que vocês fossem todos quentes, porque se fossem todos quentes, não precisava de repreensão. O problema é que Laodiceia estava no meio termo. Laodiceia se auto-intitulava uma igreja de cristãos, mas era uma igreja sem Cristo. Daqui a pouco você vai entender por quê. Eu não sei como é que está a igreja, eu não conheço os problemas que essa igreja enfrenta, eu conheço os problemas que a minha igreja enfrenta. Eu não sei se essa igreja é como Laodiceia, uma igreja lotada de pessoas, uma igreja bonita, com um grande prédio, com várias salas, uma igreja com pessoas prósperas, financeiramente, abençoadas, com saúde. Eu não sei da vida de ninguém, não conversei com o pastor sobre, mas eu espero que essa igreja seja uma igreja que, além de qualidade, ela esteja cheia da verdadeira fé em Cristo. Que não seja uma igreja
somente cheia de religiosos. E eu quero me remeter, é claro que o texto ele vai falar para uma igreja dentro de uma cidade específica, mas nós aprendemos desde o maternal da nossa fé que igreja também somos nós. E eu queria fazer uma simples pergunta que talvez todos os pregadores que andam por aqui fazem. Que tipo de igreja nós somos da porta para fora? Nós somos frios? Nós somos quentes? Ou pior de tudo, nós somos mornos? Cheio de apresentação, cheio de orgulho, anda vestida como uma irmãzinha, parece a irmãzinha da Assembleia de Deus. Anda de pano passado, camisa manga longa. A igreja está cheia de pregação da verdade. Essa igreja prega a verdade de fato. Está pregando o evangelho do jeito que ele é para ser pregado. As músicas adoram realmente a Deus. Mas será que o coração está cheio de Deus? Ou isso não passa de uma mera religiosidade? E da porta para fora nós nos transformamos de ovelhas para lobos. Era o que estava acontecendo com Laodiceia. Era uma igreja altamente religiosa, mas era uma igreja vazia. O resultado é que Jesus se enoja da igreja, ao ponto de dizer: eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês têm noção do tamanho dessa frase? Eu estou prestes a vomitar vocês pela mornidão. Vocês, Laodiceia, eu não estou dizendo vocês, Paraguai. Vocês, Laodiceia, vocês estão sendo para mim como água morna, que não pode encostar na minha boca, e eu sinto o desejo de colocar para fora. Talvez eu devesse dizer isso no final, mas sabe o resultado? Laodiceia hoje é uma região mais conhecida como Frígia, na Turquia, e se você for lá, você não encontra nada mais, nada menos do que ruínas de igrejas cristãs. E vai encontrar um povo altamente idólatra ao islamismo. É uma cidade que se perdeu. Por quê? Porque não ouviu e não recebeu a exortação vinda do próprio Jesus. Eu espero que vocês, Paraguai, não sejam Laodiceia. Eu espero que nós sejamos de fato verdadeiros cristãos, que receberam a salvação e que assumiram o papel, a identidade de filhos de Deus. E a Bíblia ensina como devem se portar os filhos de Deus, não somente dentro da igreja. Tá certo, a igreja tem que estar bonita, porque é a igreja do Deus, dono de todas as coisas. Tá certo, os crentes têm que estar bem vestidos, porque são santuário do Espírito Santo. Tá certo, a igreja deve pregar de fato o verdadeiro evangelho, que é que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelos pecados. Tá certo que a igreja deve entoar louvores que adorem ao nome de Deus. Mas se acontecer isso tudo e dentro dos corações dos crentes não estiver Jesus, não adianta de nada. E Jesus vai olhar para essa igreja e vai dizer: eu vou vomitar vocês. Primeiro problema da igreja de Laodiceia é que era uma igreja religiosa, cheia de religião, mas sem conteúdo. Segundo problema da igreja de Laodiceia, você vai encontrar no versículo 17. Laodiceia, você diz que é rico, você diz que é cheio de riquezas, você diz que é autossuficiente. E você pode olhar para mim e dizer: mas a igreja de Paraguai não tem nada disso. Nós afirmamos na nossa confissão de fé que dependemos exclusivamente do poder de Deus para ter todas as coisas. E às vezes a igreja se reúne para orar, para pedir a Deus por bens materiais, pela conversão de pessoas que estão sendo discipuladas, estão conhecendo a Cristo. Mas a igreja ainda é cheia de pessoas que doam para a obra e saem com o coração cheio de orgulho, porque a igreja cresceu porque eu dei.
Ainda existe dentro da igreja pessoas que dizem o seguinte: está vendo o fulano de tal? É meu filho na fé. Se converteu com a minha pregação. Eu poderia citar outros vários exemplos, mas as igrejas estão lotadas de crentes que assumem uma postura e abrem a boca e dizem: nós não precisamos de Jesus. Eu sou suficiente para a minha vida. Você sabe o que é isso? Idolatria. É quando eu assumo o papel que é de Deus. A igreja lá estava assim: nós somos ricos, nós temos dinheiro, nós temos tudo o que essa igreja necessita para prosperar. E por conta desse sentimento falso de autossuficiência, estava caminhando para a ruína, ao ponto de Jesus se enojar com ela. O que é que Jesus vai dizer? Faça o seguinte: mais uma vez ele usa tudo aquilo que a cidade tinha. Lembra da historinha que eu contei no início? Versículo 18, desculpa. Jesus vai dizer: dou-lhes um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. O que é comprar? No sentido mais antigo da palavra. Comprar nada mais é do que você ter uma moeda e trocar por algum objeto. Não é isso? O que é que tinha lá em Laodiceia? Os maiores centros bancários. O que Jesus está dizendo? Troque essa falsa espiritualidade de vocês pelo meu espiritual, pela fé em Cristo Jesus, genuína e testada pelo fogo. Lembra 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7? Pedro vai dizendo no versículo 6, vocês, parafraseando, os crentes agora vão passar por provações, e no versículo 7 ele vai dizer que isso é necessário, porque o ouro precisa passar pelo fogo para ser refinado, para se tornar puro. O que é que Jesus está dizendo? Abandonem esse falso senso de vocês, essa fé falsa, abandonem o que vocês dizem ser fé, e troquem por uma fé refinada pelo ouro, uma fé que é pura. O que é uma fé pura? Uma fé que confia exclusivamente na suficiência de Jesus Cristo na vida da igreja. Tire essa capa de vocês, de crentes, porque lá fora vocês não são assim. Troquem isso. Assumam de fato uma fé genuína, uma fé verdadeira que foi provada pelo fogo. Sabe o que é que acontece? Nós abrimos a boca, e eu vou repetir esse exemplo todas as vezes, andamos bem vestidos, pregamos bem, cantamos bem, parecemos crentes, mas na hora do fogo, na primeira situação adversa, no primeiro pega para capar, como diz o Matuto, o que é que a gente faz? A gente é reprovado. Sabe por quê? Porque a nossa fé ainda não é uma fé genuína. A gente cai. É por isso que muitos estão aí fora, porque não tinham uma fé verdadeira. E quando passaram pelo fogo, foram reprovados. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará de fato rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Lembra da lampreta, que a cidade era pioneira em vendas? No comércio da lampreta, Jesus está dizendo o quê? Compre de mim vestes brancas, porque vocês não somente têm uma fé falsa, mas também vivem uma vida impura, suja, imunda. Repito, não sei da vida de ninguém, não tenho sequer notícias de pecados dessa igreja, mas agora pense só você com você mesmo, daqueles pecados lá de dentro da sua casa que ninguém sabe. Você, homem, quando você está dentro da sua casa sozinho, com o celular na mão, olhando pornografia. Você, mulher, que está lá sozinha em casa, conversando o que não deve, fofocando das irmãs. Quando nós estamos sozinhos,
aqueles pecados que só nós conhecemos, e Deus, claro, quando esses pecados batem na nossa porta, quem somos nós? Quem são vocês? Jesus conclama a igreja de Laodiceia para se vestir de vestes brancas, se purificar do seu pecado. É premissa dos filhos de Deus. 1 João capítulo 3. Aqueles que receberam o amor de Deus se tornaram filhos de Deus. Eles precisam andar em pureza e afastados do pecado. Caso contrário, João vai fazer um trocadilho. O mesmo João, você anda puro, você anda afastado do pecado, filho de Deus. Você anda pecando, você é filho do diabo. Sem meias palavras. Algumas vezes já fui censurado na minha igreja porque dizem que eu só dou carão. Mas é a Bíblia. E a coisa que eu tenho mais medo na minha vida, desde que eu assumi esse papel, é de pregar algo que não está aqui. Quem é que está dizendo? Sou eu? Não é. Homens santos, da parte de Deus, escreveram para nos ensinar o que Deus queria que nós aprendêssemos. Se você não obedece e vive em pecado, você é filho do diabo. Infelizmente. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Lembra das escolas medicinais lá de Laodiceia? O famoso pó frígio, colírio que curava doenças oculares. Vocês, Laodiceia, são donos do melhor remédio para os olhos, mas continuam cegos. Vocês continuam cegos. Vocês não enxergam. Porque de fato vocês ainda vivem pecando. Por que nós vivemos pecando? Porque estamos cegos pelo pecado. E Jesus vai dizer a motivação disso tudo. Porque, eu não sei vocês, se fosse eu, e eu olhasse para uma igreja que me desse vontade de vomitar, o Júnior, eu soltava um raio, se escafedia todo mundo e acabou essa história, ninguém pecava mais. Coração pecador. O que é que Jesus faz? Versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É uma mensagem dura, é uma mensagem escandalosa, talvez. Muitos talvez vão sair daqui e vão dizer, não é bem assim. Mas essa é a mensagem de um pai que ama seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 6. Eu repreendo aqueles que são meus filhos. Se Deus não repreende você, se você continua pecando naquele pecadinho escondido que você acha que ninguém sabe, e há anos você continua nesse pecado, e aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra, e você diz assim, Deus não está vendo porque não está pesando a mão sobre mim. Não. Sabe o que é? Tenha cuidado, você não é filho. Ainda. Porque a Bíblia é bem clara. Hebreus, aqui, Deus, Jesus, repreende e ensina aqueles a quem Ele ama. Se você não tem sido repreendido, pare para pensar, tenha cuidado. Tenha cuidado porque talvez Deus não é seu pai. Portanto, Ele não acha-se no dever de lhe disciplinar. Continue no seu pecado. Se você acha que Deus é cego, por isso, ainda no versículo 19, seja diligente e arrependa-se, seja constante. Essa é uma luta que nós precisamos batalhar diariamente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que batalhava diariamente lutas contra o pecado. Nós precisamos entender que só Jesus não pecou. Aí é que está, você não vai deixar de pecar, mas você precisa ser diligente. E todos os dias, quando o pecado bater na sua portinha, você precisa pelo menos, no mínimo, lutar contra ele. Você precisa estar de posse da fé genuína, de roupas brancas e do remédio para os olhos que fazem enxergar o pecado. A palavra de Deus.
Se você ainda está no pecado, você não é esse que precisa ser diligente, mas você já está no pecado e continua no pecado há séculos pecando, arrependa-se. Arrependa-se. Porque Jesus se apresentou lá no versículo 14 como aquele que fala e cumpre. E as promessas para aqueles que não são filhos e vivem como filhos do diabo são o quê? Serem lançadas com ele no inferno. Arrependa-se, porque vai chegar um dia e que Deus vai pedir as suas mãos. E o que você vai ter para apresentar? Laodiceia era uma igreja cheia de pompa e orgulho, mas era uma igreja vazia. Era uma igreja vazia de fé. Era uma igreja vazia de pureza. Era uma igreja vazia da palavra de Deus de fato. E sabe mais? Era uma igreja onde Jesus não estava. O versículo 20 é um famoso versículo. E atire a primeira pedra quem nunca pregou para uma pessoa descrente usando esse versículo. Ou quem nunca colocou no carro. Já pararam para pensar? Você chega para pregar para um descrente e diz assim: olha, Deus está dizendo que está na sua porta batendo. Já pregaram assim? Está errado, viu? Para quem que Jesus está escrevendo? Para a igreja de Laodiceia. Ele olha para a igreja e triste, isso me deixa triste. Ele olha para a igreja e diz assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Você sabe o que é isso? Ele estava do lado de fora, esperando entrar. Numa igreja que devia estar adorando a Deus, numa igreja que devia estar vivendo o senhorio de Cristo. Onde é que o Senhor estava? Do lado de fora. Será que a igreja bíblica de Paraguai não é Laodiceia? Cheia de pompa, de orgulho, de prosperidade, cheia da palavra de Deus, cheia de bons costumes, mas Jesus não está lá na pracinha sentado esperando os irmãos abrirem os corações de fato e deixarem ele entrar e ser Senhor das suas vidas. Essa igreja tristemente era uma igreja que não tinha Jesus, e uma igreja sem Jesus é qualquer coisa menos igreja. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado enquanto pequenas peças dessa igreja lá fora. Será que como crente que assumiu esse papel, Jesus não está batendo na porta da sua casa, porque você só é igreja dentro do prédio e na sua casa é sinagoga de Satanás, como nas outras cartas ele vai dizer para algumas igrejas? Eu sei que tem no meio de vocês aí alguns que são sinagoga de Satanás, Jesus vai dizer. Será? E será que, sendo sinagogas de Satanás, nossos lares, Jesus não está do lado de fora esperando para entrar e cear conosco? Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é que significa? Laodiceia, eu estou batendo na porta de vocês. Naquela época, quando alguém chegava, batia na porta para cear, era mais ou menos dizendo o seguinte: nós estamos intrigados e nós vamos agora fazer as pazes. Você me pede perdão, eu vim pedir perdão a você, deixe eu entrar para que nós possamos o quê? Juntos nos reconciliarmos. Laodiceia, abra a sua porta, eu quero entrar e cear com você. Paraguai, abra a sua porta, Jesus quer entrar e cear com vocês o arrependimento dos pecados que ainda estão encobertos. Jesus quer entrar e ser Senhor da vida daqueles que ainda se acham senhores da sua vida. E tenha cuidado, porque vai chegar um dia e que ele vai deixar de bater. E é você quem vai bater, pedir para entrar. No final de Mateus ele vai dizer: para esses eu vou dizer, afastai-vos de mim para o fogo eterno, eu nunca vos conheci. Ao vencedor, versículo 21, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ao vencedor, aquele que ouve essas palavras e diligentemente se arrepende e vive constantemente, pelo menos tentando não pecar e demonstrar uma fé refinada pelo fogo. Demonstrar não somente uma religião, mas demonstrar o quê? Uma religiosidade com conteúdo. Demonstrar não apenas uma adoração, mas demonstrar uma adoração sincera, honesta a o dono da glória, que é Jesus. Demonstrar não somente qualidade, beleza, mas demonstrar de fato devoção ao dono de todas as coisas. A esse vencedor que diligentemente viver assim, será dado o direito de sentar-se com Jesus naquele dia prometido desde o Antigo Testamento, dos profetas. Aquele dia em que Jesus colocará o seu pé aqui na terra mais uma vez e vai reinar sobre as nações. É nesse dia que nós, aqueles que vencerem e cumprirem aqui a exortação dada, terão o direito de sentar-se com Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Paraguai. Vocês querem ser vomitados ou querem estar sentados no trono no grande dia? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, pela vida eterna. Te agradecemos por não somente nos salvar, mas ainda assim, sabendo que somos pecadores, nos exortar a viver uma vida santa conforme o Senhor deseja. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, nosso grande professor. Eu quero te agradecer especialmente por essa igreja e te pedir que ela possa crescer cada vez mais com qualidade e com conteúdo. Eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar os irmãos e levar em paz para casa, que o Senhor possa estar acompanhando os seus passos durante a sua vida, e que todos nós possamos glorificar ao Senhor como o Senhor merece. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém.